eu fico muito grato a Deus, porque por mais que a gente deseje, a gente não tem como mensurar resultados, né? E ver essas mulheres crescendo, o envolvimento e os desafios, irmãos, como é difícil essas quintas-feiras, quantas coisas acontecem para a gente perder o fôlego, querer parar. Mas a gente sabe os benefícios disso para a vida, para a família de cada uma dessas mulheres, e não somente para isso, o benefício para a igreja. Então a gente persiste, a Alcione me encoraja quando eu estou desanimado nos meus desafios, eu encorajo a Alcione quando ela está abatida com os desafios do trabalho das mulheres, e assim Deus tem permitido há tantos anos esse trabalho estar seguindo. De ministério efetivo na igreja são 18, e há 18 anos que a Alcione faz a mesma coisa, ela não começou ontem. Então eu louvo a Deus, as bênçãos são grandes. Muito bem, meus queridos irmãos, já que vocês estão dispostos a sair daqui umas 11 horas, não ouvi nenhum amém? 10h30, vai. Mas vamos continuar pensando em verdades espirituais muito importantes para a vida da gente. E uma delas está aqui. E quando a graça já não basta? Nós começamos o nosso culto hoje falando sobre a suficiência da graça de Deus para o apóstolo Paulo, ele afirmando que, no verso 9 do capítulo 12, na verdade, Deus dizia para Paulo, diante dos seus diversos sofrimentos e aflições, Deus diz: Paulo, a minha graça, ela é suficiente para você, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. A gente, puxa, que poema, que coisa bonita. Aí o apóstolo Paulo completa, então, ele crê nessas verdades que Deus diz para ele, e ele confessa, então, num testemunho, no verso 10 do capítulo 12, que por amor de Cristo, o amor de Cristo por ele, a satisfação que ele tem no amor que Cristo tem por ele se alegra, e ele não é doido, mas ele diz que ele se regozija, a ideia de uma enorme alegria nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, porque quando ele está fraco é que ele está forte. Tudo isso porque ele crê realmente que a graça de Deus, ela basta. Ela é o maior presente. E a gente fala isso normalmente em nossas conversas, em nossa convivência, né? Aquelas frases bem espiritualizadas que costumamos dizer, e cremos até certo ponto nisso que a gente diz, não, a graça de Deus me basta. Mas o fato é o seguinte, irmãos, passamos muito tempo da nossa vida, muitas circunstâncias da nossa vida, onde realmente a graça de Deus não basta. Apesar da gente ler na Bíblia e achar lindo. E aí? Quero contar uma história para vocês. Era uma vez um simples quebrador de pedras, que estava insatisfeito consigo mesmo, com a sua posição na vida, com as coisas que tinha, com aquilo que fazia. Aí um dia passou uma pessoa à sua frente. Na verdade, ele passou diante de uma casa extremamente luxuosa. Era a casa de um comerciante poderoso. E ele lá no fundo do seu coração olhou para aquilo, aquele quebrador de pedras, ele ficou cheio de inveja no seu coração, e ele desejou lá no fundo do seu coração que pudesse ser como aquele comerciante. Isso é uma história. É uma ficção, mas muito interessante, preste atenção. Para sua surpresa, repentinamente, ele se tornou aquele comerciante. Quando ele olhou para si, ele estava naquela casa luxuosa, ele era aquele comerciante, desfrutando de todo aquele luxo, daquele poder, e poder que ele jamais tinha imaginado ter como quebrador de pedras. Embora ele, como poderoso, como uma pessoa rica,
ele fosse invejado pelos outros, ele fosse detestado por todos aqueles outras pessoas que não tinham o que ele tinha, e ele estava naquela posição. Então isso também começou a incomodar. Um dia uma pessoa do governo passou à frente da sua casa num carro blindado com seguranças, com batedores, o chofer dirigindo aquele carro blindado, passando em frente à sua casa. E todos, não importava quem, rico ou pobre, todos tinham que se curvar quando aquele carro, daquela autoridade ali dentro daquele carro passava, e as pessoas se dobravam, os guardas afastavam as pessoas do caminho, e ele pensou, né? Puxa, quão poderoso é esse oficial do governo, pensou aquele quebrador de pedras. Eu gostaria de poder ser um alto oficial também do governo e andar assim como ele. O que aconteceu? Ele se tornou o tal do alto e poderoso oficial do governo, temido, odiado pelas pessoas à sua volta, até que num dia muito quente de verão, aquele oficial sentiu-se muito desconfortável no seu carro blindado. Estava um calor, estava um sol. Ele olhou para aquele sol que brilhava orgulhoso no céu, absolutamente indiferente para as pessoas que estavam sendo atingidas por ele. Aí ele pensou, puxa, quão poderoso é esse sol. Eu gostaria de ser o sol. Adivinha o que aconteceu com ele? O quebrador de pedras virou o sol. Que situação! Ele começou a brilhar. Aquele sol brilhava ferozmente, lançando raios sobre toda a terra, queimando tudo, secando os campos, causando grandes incêndios na mata. Até que um dia uma nuvem gigantesca, ela veio, se aproximou, ficou na frente do sol, entre o sol e a terra, e o seu calor não pôde fazer mais nada, não pôde mais alcançar as pessoas, e aquele sol pensou, puxa, quão poderosa é essa nuvem de tempestade. Adivinha o que ele pensou? Eu gostaria de ser essa nuvem. Então o que aconteceu? Ele foi e se tornou a tal da nuvem, inundando com chuva os campos, os vales, as vilas gerando temor em todos. Muita chuva ele causava, até que, repentinamente, ele percebeu que estava sendo empurrado para longe, com uma força descomunal que ele não tinha como resistir. E entendeu que isso então era a força do vento. O vento fazia isso. Quão poderoso é o vento! E aí ele pensou, eu quero ser o vento. E ele se tornou o vento, um vento de furacão, que soprava nas telhas dos telhados, destelhando tudo, desenraizando as árvores, temido e odiado por todas as pessoas ou criaturas da terra, aquele vento que devastava, aquele furacão que causava tanta calamidade. Em determinado momento ele encontrou algo que ele não foi capaz, como vento, de mover 1 milímetro sequer. Não importasse o quanto ele como furacão pudesse bater naquele obstáculo, nada fazia com que aquilo ali se movesse. Ele viu que esse objeto era uma grande e alta rocha. Quão poderosa é a rocha, ele pensou. Eu quero ser uma rocha. E ele então se tornou uma rocha, mais poderoso do que qualquer outra coisa da terra. Aquela coisa eterna, imexível, imovível, ficava ali parada, imóvel, que coisa forte. Aí quando ele estava lá, orgulhoso da sua força, ele começou a ouvir um som de um martelo batendo em um ponteiro, lá na superfície da rocha. E sentiu em si mesmo algo sendo despedaçado. Ele só ouvia o pem, 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 e sentia aquilo desmoronando dentro dele. O que poderia ser mais poderoso do que aquela rocha? Ele pensou, surpreso. Ele olhou para baixo de si. O que ele viu? Ele viu a figura de um quebrador de rocha. Aquilo que lá no começo ele teve absoluta insatisfação de ser.
Irmãos, isso me chamou muito a atenção, porque a nossa vida passa muito por esse ciclo. A nossa vida espiritual passa muito por esse ciclo. Quando a graça de Deus não basta, a insatisfação, ela toma de uma tal forma o nosso coração, que a gente já não se satisfaz com nada, até chegar ao final do ciclo e ver que você é aquilo que Deus decidiu que você seria agora. Isso tudo por causa da graça dele ainda. Mas a insatisfação tira de nós o contentamento e a gratidão. E nos faz correr atrás de coisas como se Deus tivesse errado conosco. Por isso que esse tema está na minha cabeça já há algum tempo. Também é fruto de aconselhamento. Como semana passada eu já tinha aconselhado 3 pessoas no mesmo texto ali de Romanos 5. Eu também recentemente compartilhei com algumas pessoas sobre essa realidade da graça. Quando a insatisfação rouba de nós a beleza da graça. Quando a graça já não basta. Abra, por favor, em Números, capítulo 11. Estarei lendo os versos 1 ao 9. Gênesis 11. Perdão, Números. Números 11. Dos versos 1 ao 9. Diz assim: Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer, nós nos lembraríamos dos peixes que comíamos de graça. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual, ou socava-o num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento, à noite também caía o maná. Vamos orar? Pai bondoso, obrigado mais uma vez pela Tua palavra, por esse tempo de culto, de adoração. Fala conosco, Pai, ajuda-nos a ter um coração profundamente grato com a Tua graça. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. O que acontece quando a graça não basta? A primeira coisa que acontece é que as pessoas reclamam do Senhor. Quando a graça não basta, a tendência natural do ser humano é reclamar do Senhor. Às vezes não fazemos isso explicitamente. Não abrimos a boca para o céu e dizemos: Senhor, por que o Senhor não está me dando isso ou aquilo que eu quero? Não. A gente briga com o pastor, a gente procura ambientes, situações para criar conflitos, para justificar a nossa ira contra Deus, que não temos coragem de desafiá-lo. Mas a gente começa a criar ambientes de contenda, buscando problemas onde não tem, tudo porque nós estamos rebeldes em relação a Deus. É assim que funciona. É desse jeito.
A prática é essa. O texto ele mostra para a gente Israel iniciando o texto que lemos, capítulo 11, dos versos 1 a 3. Israel iniciando a sua caminhada pelo deserto em direção a Canaã. Você vai encontrar um pouco mais de informação disso no capítulo 10. Lá no comecinho da jornada, eles começam então a reclamar fortemente das condições que estavam vivendo, não estavam satisfeitos com aquela situação de vida naquele contexto, mesmo tendo acabado de ser libertos de uma escravidão tremenda. Em outras palavras, eles estavam querendo dizer: Senhor, a escravidão estava melhor do que essa liberdade aqui no deserto. Aí Deus ainda assim os visita com graça, deu liberdade para eles, mas para eles essa graça não era suficiente. O fato de terem sido libertos da escravidão não era suficiente. Irmãos, quando perdemos a perspectiva do fato de que ter sido perdoados dos nossos pecados, termos sido justificados, como falamos semana passada, de recebermos esse presente inexplicável, quando isso não é mais suficiente, estamos fazendo igualzinho aquele povo no deserto. A liberdade não era tão boa quanto a escravidão. Quando a graça já não basta, a escravidão fica desejável. A gente vive muito parecido com aquelas pessoas daqueles dias. O ser humano hoje, diferente de Paulo, não se contentam. A gente não se contenta normalmente somente com a graça. A graça normalmente não é suficiente. Nós queremos mais. A gente não quer exatamente mais de Deus. A gente quer mais de coisas. Raramente eu vejo alguém desejoso mais de Deus, alguém clamando, jejuando, porque eu quero mais de Deus. Alguém chorando porque não está tendo de Deus o que gostaria de ter, porque não busca como devia. Eu não vejo isso facilmente. Mas vejo pessoas em crise, eu muitas vezes me vejo nessa situação. Desejando mais as coisas momentâneas, transitórias, do que as eternas. É comum isso em minha vida. Se eu não vigiar, e você na tua? Quanto tempo você gasta planejando a tua eternidade com Deus, tua vida presente hoje, em função da eternidade? E quanto tempo você gasta, perde de sono ou gasta investindo naquilo que vai passar? Ou porque você vai perder, ou porque você vai morrer, mas o fato é que tudo que a gente investe nessa vida, por mais longo que possa ser, ou longa que possa ser a duração disso, vai passar. O que não passa é o que é eterno, e é o que exatamente a gente gasta menos tempo, menos dedicação, menos comprometimento. Sabe por quê? Porque a graça não basta. A gente gasta tempo demais alimentando o nosso egoísmo, o nosso ego. Irmãos, você sabe o que é pisar no seu calo. Tem gente que tem uma tolerância grande quando o seu calo é de alguma forma pisado. Eu não falo isso por mal não. Eu digo quando você está numa situação de pecado, aquele pecadinho escondidinho, aí, para uma situação ou outra, aquilo, Deus permite que seja exposto. Você tem duas alternativas. Uma é reconhecer que pecou e pedir perdão e buscar ajuda para sair dessa situação, ou rebelar-se, criar um ambiente de crise e sair correndo, fugida, enfim. Não tem outra situação. O fato é que quando Deus mexe naquele calinho de estimação que eu não quero que ninguém saiba que eu tenho, com a intenção de tirar aquela calosidade, porque a calosidade é um corpo estranho. Deus quer tirar aquilo que é impuro, aquilo que não é bom. Aí eu vou e digo, não quero, é meu. E fico ofendido quando ele é de alguma forma tocado. Irmãos, não tem jeito, aquilo só vai doer. Só vai doer, e eu vou me afastar daquilo que pode provocar dor no meu calo. É do ser humano.
A questão é que a gente tem que repensar isso. A gente gasta tempo demais para alimentar a nosso senso enganoso de segurança. Se a tua segurança não está em Cristo, ela não vai estar em instituição nenhuma humana. A gente tem que mudar essa mentalidade. Ou a graça vai continuar sendo algo insuficiente. O que acontece quando a graça não basta? As pessoas passam muito rapidamente a satisfazer seus desejos carnais. Não é pecado ter desejo pelas coisas. O problema é quando aquilo que era para ser uma coisa boa e legítima se torna carnal porque ela fica entre eu e Deus. Teologicamente, a gente chama isso de idolatria. Tudo que fica entre você e Deus é algo que se tornou um objeto de idolatria na minha vida. Então, quando eu busco satisfazer aquilo que é carnal na minha vida a qualquer preço, eu estou declarando, sem uma palavra, a graça de Deus não me basta. O texto que nós lemos de Número mostra a presença de estrangeiros no meio do povo. Aquele grupo de estrangeiros ali afetou grandemente, na verdade a expressão certa é contaminou os israelitas. Se deixaram afetar pelas opiniões, pelas posições daquele grupo, e os israelitas passaram então a ter uma saudade inexplicável do estilo de vida que tinham no Egito. Ah, como era bom lá no Egito, aquela comida, aquele franguinho, aquelas coisas que os nossos senhores davam para a gente comer. Sentiam falta das comidas mesmo. Segundo eles, os judeus, aqui no contexto de Números 11, aquela comida que eles recebiam dos senhores egípcios era de graça. Eles estavam entendendo mal a graça. Nesse momento aqui da vida daquele povo, eles nem lembravam mais que eram escravos. Eles estavam simplesmente trocando suas vidas, ou trocando a liberdade pelaquela vida escrava, por um prato de comida, exatamente como fez Esaú. Perdidos. Quando a graça não basta, a gente fica perdido. O nosso foco, a gente tira de Cristo, não está mais em Cristo, o autor e consumador da minha fé, quando a graça já não basta. Os meus objetivos apenas são aquele meu ideal obstinado. E qualquer coisa que possa atrapalhar os meus objetivos ou aquilo que me dá um tipo de segurança, ainda que seja pecaminosa e carnal, não me interessa. Se a graça não me basta mais, eu não tenho mais como referencial até verdades que a gente já um dia confessou tão dedicadamente. Esse povo conhecia Cristo, conhecia Deus. Quando a graça já não satisfaz, as pessoas sentem falta de coisas carnais, de situações e circunstâncias que são comuns para o homem sem Cristo. Sentem falta daquilo que dava prazer, ainda que momentâneo, aos sentimentos, ao paladar, às vontades, às emoções. A pessoa que não se satisfaz mais com a graça, ela precisa se satisfazer agora com tudo. A ansiedade precisa ser suprida, então ela tem que a qualquer custo tentar satisfazer aquela ansiedade, sem se importar se isso agrada a Deus ou não. Você está vendo o peso, a seriedade disso? Esse povo de Israel, eles conheciam o Senhor. Nós conhecemos o Senhor. E somos capazes de, quando perdemos a graça de vista, quando ela já não nos basta, nós nos tornamos súditos dos nossos desejos, e normalmente dos piores, ou dos carnais,
porque eles nos trazem aparentemente alguma resposta instantânea. E neste momento, Deus já é lento para mim. Irmãos, se queremos ser contados entre aqueles que estarão com Cristo na sua vinda, nós precisamos realmente nos apoiar, depender apenas da suficiência da sua graça. Ou podemos ser surpreendidos. Não por Deus mudar de ideia a meu respeito, mas por eu nunca ter tido uma ideia correta a respeito de Deus. Estamos rodeados, irmãos, de pessoas no nosso trabalho, em circunstâncias da nossa vida, de pessoas que temem a Deus e pessoas que não temem a Deus. E querendo ou não, como aqueles estrangeiros ali no contexto do povo de Israel, como eu falei semana passada ou retrasada, não lembro, saúde não pega, mas doença pega e rapidinho. Então, pessoas que não têm o temor do Senhor, elas influenciam. E o fato é que a gente tem que tomar cuidado. Não deixe que alguém o faça pensar que a graça de Deus já não é suficiente. Porque é. Amém? Por último, então, o que acontece quando a graça já não basta? As pessoas não se contentam com as bênçãos. Estou muito impressionado com o Gecom dessa semana. O Gecom dessa semana, nosso querido salmista, ele diante dos desafios, temos visto os grandes desafios de Davi, e como esse homem tem permanecido temendo a Deus, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Mas achei muito bacana essa semana o fato de que Davi diz: olha, olhar para frente, se eu apenas olhar para frente não vai me trazer esperança, porque o cenário é dramático, só tem problema. Mas olhar para trás e ver o quanto meu Deus já fez, faz com que eu tenha convicção que Ele vai me colocar numa rocha mais alta do que eu. Lembram disso? Espetacular, né? Espetacular. A lembrança do que Deus já fez o encoraja, porque apenas olhar para o futuro, não vai dar. Realmente, pode ser que aos nossos olhos não dê. Mas olhar para quanto o Senhor já fez, dá aquela coragem: Senhor, me põe na rocha mais alta do que eu. Irmãos, quando a graça de Deus já não basta, a gente já não se contenta com as bênçãos. Isso é um drama. O texto que nós lemos mostra que as reclamações daquele povo não era exatamente porque eles não tinham o que comer. Eles tinham maná. A questão é que eles não estavam mais contentes. Eles não estavam mais contentes com aquilo que eles estavam comendo, que eles estavam recebendo. Por isso, então, eles desejaram voltar a comer na mão dos egípcios. A comida dos egípcios. Porque não havia mais contentamento para aquilo que Deus dava a eles de comer. Irmãos, o descontentamento com a graça leva a pessoa a rejeitar aquilo que o Senhor oferece tão bondosa e gratuitamente. Agora coloque-se aí na posição de Deus que decidiu amar você e entregou o Filho dele perfeito, sem pecado, pelo teu pecado, sem que eu pudesse fazer nada para merecer isso. É o presente da justificação que vimos semana passada. Aí vou eu e decido por simplesmente uma vontade egoísta, carnal e pecaminosa, um calo que eu não quero que ninguém mexa, e decido que aquilo que Deus provê para mim não é mais suficiente. O problema não estava na comida, o problema estava no coração daquele povo. O problema não está na graça. Se a graça já não te satisfaz mais, certamente o problema está com você. Quando a graça já não basta, as pessoas não consideram mais a fonte, mas sim da onde vem a graça, mas simplesmente as pessoas querem a satisfação momentânea ou instantânea. Não querem mais saber que Deus está provendo. Não, eu quero satisfação.
Não interessa como. Para a pessoa que a graça já não satisfaz, é melhor encher a barriga com aquilo que o faraó dá, do que comer o maná que o Senhor deu exclusivamente para eles. Duro isso, né, irmãos? Quando a bênção do maná dos céus não é mais suficiente, a gente quer outras coisas, diferentes daquilo que Deus tem provido. E o descontentamento com a graça, meus irmãos, torna o céu uma realidade extremamente entediante. Vai, pastor, falar de céu de novo. Que céu! Quando a graça já não satisfaz, o céu é uma conversa fiada, entediante, distante, como se fôssemos viver para sempre. Isso é mentira do nosso coração. A suficiência da graça diz o que vemos em Lucas, no capítulo 22, verso 42. Lá diz assim, o Senhor Jesus dizendo, olha o que a graça suficiente traz ao coração. Jesus diz, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Parafraseando, fica assim, Pai, eu sei o que está por vir aí, Jesus falando, né? É um negócio que eu não quero passar. Vai doer demais. Vai ser horrível. Eu gostaria que o Senhor me livrasse dessa. Mas não importa o que eu gostaria. O que importa é o que o Senhor quer. Então faz o que o Senhor quer na minha vida, porque a minha posição aqui é apenas de estar satisfeito com a tua graça. E aí, irmãos? Como é que a gente tem lidado com isso? A gente tem que aprender a se contentar com a graça, porque ela é suficiente. Contente-se, meu irmão, com as bênçãos que o Senhor tem dado. Ainda que a gente possa e deva melhorar as circunstâncias em nossa vida com uma boa influência, com uma sábia influência, com serviço, com conselho, com dedicação. Isso faz parte da nossa vida, como pecadores, que a gente acerta, erra. Por isso que nós somos um corpo, e o lema que nós temos tido durante esse ano, gente cuidando de gente, gente ajudando um ao outro, essa ir na direção do outro intencionalmente, é para isso, é porque nós erramos, nós fracassamos, nós acertamos. Mas desmerecer a graça de Deus como se tivesse todo mundo errado e só eu certo, isso é pecado. E nos faz ter uma visão bem diminuída do céu e do que Deus nos garantiu quando entregou Jesus para morrer pelo nosso pecado. Muitas vezes aquilo que queremos além da graça acaba sendo um absolutamente e incompetente e frustrante substituto dessa graça que a gente não acha suficiente. O fato é que a ingratidão do coração do homem é que faz com que a pessoa estranhamente julgue a graça do Senhor insuficiente. Aí a pessoa começa a entrar num processo de querer as coisas que julga que deixou para trás, porque talvez não tenha deixado para trás, mas ela julga que deixou para trás e, não satisfeito com o que Deus está me dando agora, eu quero voltar a ter aquilo. A ingratidão, então, torna a pessoa obcecada por aquilo que não é essencial à sua vida. A ingratidão tem esse poder de nos fazer desejar obstinadamente aquilo que não é essencial. Irmãos, eu só quero abrir um parêntese já para a gente terminar.
e afirmar que de maneira nenhuma eu estou dizendo que uma mesa farta, de que uma boa casa, uma condição de vida estável, seja contrária à vontade de Deus. De jeito nenhum. Devemos trabalhar por isso. E cada um na sua realidade, dentro das suas circunstâncias, deve procurar ter o contentamento com aquilo que Deus lhe deu até aqui, ter esse sentimento de gratidão pela graça que sempre é suficiente, sendo que antes de qualquer bem que a gente possa ter, aquilo que a gente não comprou por dinheiro algum, que é a segurança de estarmos na eternidade com Deus, morando, como a Bíblia diz, em mansões celestiais. Isso nos foi dado, o presente da salvação que antecede qualquer conquista deste mundo. Mas nenhuma dessas coisas é aquilo que a gente tem que não desejar ou não trabalhar por isso. O que eu estou afirmando é que um honesto contentamento é fruto da fidelidade, é fruto do compromisso, da retidão para com o amor de Deus manifesto a nós pela sua graça soberana. Então, contentamento é fruto da fidelidade para com Deus. Obviamente, eu estou dizendo, então, que descontentamento é consequência direta de infidelidade para com Deus. Quando nós realmente nos contentamos com a graça, o que nós recebemos além delas é um bônus maravilhoso. Mas bônus, não a bênção é a graça salvadora. O bônus é o tudo mais vos será acrescentado. A bênção é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Amém? Mas ainda assim, se não tivermos mais nada, se tivermos alegria na graça que nos foi conferida de forma tão maravilhosa e soberana por Deus, ainda assim estaremos satisfeitos. Porque, segundo as palavras do apóstolo Paulo, a graça do Senhor nos basta. Já o descontente com a graça, nem quebrador de pedras ele consegue ser. Não vai dar. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.